salve galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então meu amiguinho, minha amiguinha, esse podcast é feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 31. Tio Gui, coloca de novo aí pra gente lembrar desse momento bacana do IC Podcast. E se não existisse cinema? Você ia gostar? Não. Não, né? E pra explicar por que o cinema existe, eu tô aqui novamente com o Marcelo Forlani, que é o papai do Theo e da Liz. Além disso, ele é sócio fundador do Omelete, criador da CCXP. Tem uma série de atividades bacanas aí relacionadas ao mundo dos heróis. Bom, tio Forlani, seja mais uma vez muito bem-vindo ao É Por Isso. Olá, Samuel. Olá, todo mundo que tá me ouvindo. Tudo bom com vocês? Nosso último episódio que a gente teve a oportunidade de gravar junto foi um sucesso. Até hoje, pra mim, é um dos top 5, assim, conteúdos que a gente já gravou aqui, que era dos super-heróis, né? Foi bem divertido gravar. Ah, que legal. Divertido demais. Vamos aí. Hoje é o seguinte, a gente quer, aliás, a minha primeira pergunta pra você, eu quero saber como é que surgiu o cinema? O cinema, vamos lá. Nossa, isso é muito legal de falar, né? O cinema é a junção de imagens e, recentemente, também de som, né? Recentemente, nem tão recentemente assim, na verdade, né? Mas a gente tem que lembrar que, no começo, o cinema eram só imagens em movimento. Então, as pessoas tinham, por exemplo, as fotos. E daí, eles descobriram que dava para colocar várias fotos em sequência, uma do lado da outra, e fazer com que isso fosse parecido com o que a gente vê naturalmente, né? Quando a gente olha para fora da janela, aqui a gente tá vendo um monte de coisa em movimento. E daí, os irmãos Lumière, muito tempo atrás, em 1895, começaram a brincar com isso daí, com uma coisa chamada cinematógrafo. E eles foram colocando essas fotos, uma do lado da outra, e girando um aparelhinho, e a partir disso eles viam que, por exemplo, você tinha ali um cavalo se mexendo, né? Na verdade, o cinema, essa brincadeira do cavalo correndo nem é dos irmãos Lumière, né? Os irmãos Lumière realmente foram os que deram um formato parecido com esse do cinema. Já olha só, quanto tempo atrás que criaram isso daí, e até hoje, né, a gente gosta muito de ir para aquela sala escura lá e assistir aos filmes, né, se divertir, seja uma animação, seja um filme de ação, de super-herói, uma comédia. Isso começou há muito tempo atrás, mais de 100 anos atrás. Existem tipos diferentes de filmes, você mencionou agora a questão da animação, né? Enfim, existem muitos tipos de filmes, né, tio Furlani? A gente chama tudo isso daí de gênero, né? Então a gente tem, por exemplo, os filmes que são as comédias, né? Que fazem a gente cair do sofá até de tanto dar risada. Tem as animações, que podem ter animações para crianças, podem ter animações para adultos, né? Muita gente acha que animação é só, né, desenho animado, confunde o estilo de fazer um filme, de contar uma história com um gênero. E na verdade não é isso, né? Tem muita animação feita para adultos. Você vai ter também os filmes de heróis, você vai ter os filmes de aventura, né? Quem não gosta de assistir um Indiana Jones, de assistir um De Volta para o Futuro? Aliás, De Volta para o Futuro a gente já está até entrando num outro gênero, que é a ficção científica, que é quando a pessoa que inventa aquela história vai pensar: o que aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, uma máquina do tempo? Né? Dá pra gente voltar pro passado? Isso vai mudar o presente que a gente tem hoje, né? As pessoas que criam a ficção científica, que inventam, eles estão sempre muito na nossa frente. Eles estão pensando, né? Tipo, lá na década de 50, 60, eles já estavam pensando em carros voadores. Coisas que até hoje a gente não tem ainda. Quer dizer, pelo menos eu tô olhando pela minha janela aqui, eu não tô vendo nada. Você vê alguma coisa aí? Ainda não, mas tem gente prometendo esses negócios que voam aí, esses carros aí. Vamos ver se eles vão entregar, né? O que mais tem gente ultimamente prometendo esse tipo de coisa, mas vamos torcer pra quem sabe, né? A gente tem um carro voador, acho que seria divertido entrar num carro voador. Pelo menos se ele tiver com a porta bem fechada, né? Um skate voador igual do De Volta pro Futuro já tava ótimo, né? Demais, seria incrível. Aliás, você deu um exemplo, que são esses exemplos bem, digamos, ocidentais aqui, bem tradicionais, bem desse olhar de
da indústria hollywoodiana, né? Que rola muito aqui pelo Ocidente. Mas existem tipos de filmes distintos em países distintos? O que a gente pode falar sobre, por exemplo, outros países que têm outras culturas de cinema? Isso é muito legal mesmo de a gente falar, porque muita gente acha que Hollywood é o lugar onde mais se faz filmes do mundo. E isso não é uma verdade. Tem 2 lugares, 2 países onde a produção cinematográfica é gigantesca. Uma delas é a Índia, que inclusive, né, tem um apelido que é Bollywood. E lá os filmes são muito... Tem muitos filmes musicais. É um jeito diferente de contar essas histórias. E um outro é a Nigéria. A Nigéria também tem uma produção gigantesca de filmes. E eu invejo muito esses países, né? Porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema, tá cada vez mais difícil de conseguir fazer filmes. E isso, infelizmente, é ruim, né? Porque um monte de gente, se a gente gosta de assistir aos filmes, é lógico que isso vai inspirar muita gente a fazer filmes também. O tanto de gente que tá ouvindo a gente agora e vai falar assim, nossa, eu quero muito fazer cinema, eu quero muito ser o próximo diretor de um filme, eu tenho uma história que eu já inventei faz muito tempo, eu quero que isso vire um filme também. E se a gente não tem uma indústria, né, cinematográfica forte, isso não vai ser cada vez mais difícil, né? Então a gente precisa conversar muito com os governos para que tenham leis que incentivem, né, a gente ter cada vez mais produção. Porque mesmo fazendo filmes bons ou ruins, o importante é que você está aprendendo, né? A gente tem que lembrar que muitas das coisas que a gente aprende errando. Então até os filmes ruins são bons de alguma forma. É verdade. E, aliás, ainda dentro dessa ótica, eu queria te perguntar como é que você imagina que a vida era antes do cinema ser inventado? Nossa, que difícil isso, porque para mim o cinema é muito parte da minha vida. O meu avô, ele trabalhava como projecionista. Que legal. De cinema. Ele ficava lá em cima, ligando a máquina que fazia o filme aparecer na tela quando você vai no cinema. Então eu assisti muito filme com ele lá na sala, lá em cima, junto com o projetor. Era uma máquina gigantesca que fazia muito barulho, tinha rolos e rolos de filmes que ele tinha que ficar trocando de tempos em tempos. Então pra mim é parte realmente da minha vida. Eu imagino que era chato, né? Você não poder sentar 2 horas ali no sofá, pegar uma pipoca e curtir aquela história. Mas eu acho que tem algumas coisas parecidas com isso, assim. Tinha muitas histórias, eu imagino que sendo contadas numa coisa de papel, acho que chama livro. Acho que é isso que chama. E são histórias que, obviamente, demoram um pouquinho mais para serem contadas, né? Você não consegue ler um livro com uma história mais completa em apenas 2 horas. Mas é muito legal o livro também, porque ele instiga a sua imaginação, né? Ali no livro, quem é o diretor, né? Quem escolhe como vão ser os personagens, qual que vai ser a música que tá tocando é você. Então é legal a gente lembrar também de outras formas de contar e de ouvir histórias, né? Perfeito. Essa ideia do livro, né, como instrumento também de contar histórias, de perceber as histórias é muito bacana, porque fazendo essa metáfora, essa analogia, a gente projeta o filme que a gente percebe no livro na mente, né, dentro da nossa cabeça, ali, da nossa imaginação. Então é uma metáfora bacana. Você é o seu próprio diretor desse filme aí. Exatamente. Você falou um pouquinho sobre essa coisa importante aí da gente ter uma indústria, né, de ter um incentivo, estímulo para a produção de cinema no nosso país, enfim, no Brasil e em todos os países. Como é que você percebe isso como um instrumento mesmo de desenvolvimento aí do nosso povo, né? O cinema como uma ferramenta para desenvolver a nossa sociedade? Nossa, dá pra gente ficar falando isso durante muito tempo aqui, porque o cinema, ele é realmente uma coisa muito importante. Se você pegar, por exemplo, a gente estava falando aqui, né, que muita gente acha que o cinema é feito só em Hollywood. Por que a gente tem essa ideia? É porque os americanos fizeram uma coisa muito forte. E, assim, tendo, né, uma cidade produzindo tantas coisas, você tá exportando o jeito que eles pensam, o jeito que eles agem, as roupas que eles usam. E você, ao assistir um filme desses, feito lá nos Estados Unidos, feito lá em Hollywood, você quer ser igual àquilo, né? Você quer ter um tênis igual àquele, usar um chapéu daquele jeito. Então é uma forma de você mostrar para as outras pessoas o que você é, como você se veste, como você fala, e as pessoas vão reproduzir, querer fazer igual.
eu sempre converso isso, quando eu tenho a chance de conversar com alguns diretores, tanto daqui do Brasil quanto de fora, né? Eu tento falar pros diretores que são de fora do Brasil, eu falo assim, vem aqui pro Brasil, vem filmar aqui, a gente tem um monte de coisas legais, a gente tem o Rio de Janeiro, com praias, com um povo super legal, a gente tem São Paulo, tem uns prédios maravilhosos, muitos restaurantes legais, uma noite super agitada, com bares e tudo mais, você pode ir para Foz do Iguaçu, você pode ir para a Amazônia, a gente tem um monte de coisa tão legal aqui no Brasil que muitas vezes as pessoas não sabem, né, de fora daqui, justamente porque a gente não cria essa vontade das pessoas virem conhecer. E para os diretores aqui do Brasil, eu falo assim, o que a gente precisa fazer para ter mais filmes sendo feitos aqui no Brasil que mostram o tanto de coisa legal que a gente tem aqui e as pessoas lá fora não ficam sabendo. Então, quando a gente vê os filmes lá, né, de outros países, você está, de certa forma, aprendendo, né, sobre esse lugar. Então, poxa, olha só, que interessante seria a gente mostrar pro resto do mundo as coisas legais que a gente tem aqui no Brasil. Agora, a pergunta derradeira, tio Forlani, a gente sempre faz, o É Por Isso, é um instrumento, é um podcast, né, que tem como premissa essa ideia de pensar mundos imaginativos ou possibilidades, né? Então, eu queria te perguntar, graças a Deus, como sendo absolutamente hipotético, o que aconteceria, na sua opinião, no mundo se o cinema nunca fosse inventado? Ai, que difícil isso. Eu acho que eu ia fazer de tudo pra inventar. Boa. Forlani ia ser o inventor do cinema aqui. Forlani Lumière. Não é? Porque pra mim realmente é muito legal você conseguir ter algo parecido com, né, o cinema. Acho que ele chama tanto atenção porque ele é muito parecido com o que você vê quando você abre os olhos, né? Como se você estivesse realmente olhando pela janela da sua casa, só que você está olhando para uma janela numa sala preta, numa sala toda escura, né? Você está olhando ali segundo a visão de alguém, né? Então, eu acho que, de alguma forma, a gente ia ter que ter alguma coisa parecida com isso. Não sei se, de repente, não fosse um cinema, né? Como a gente conhece um cinema hoje, mas formas de ver realmente essas histórias sendo contadas, né? A gente lembra que desde dos homens das cavernas lá, né? Eles pintavam as aventuras deles, né? Na caverna para contar como foi, como não foi, uma caçada e tal. Então eu acho que essa forma de contar histórias ia se desenvolver de alguma maneira. Bom, então é por isso que o cinema existe. Olha só, tio Forlani, muito obrigado pelo teu tempo mais uma vez. Você que está virando um assíduo participante aqui do nosso programa, então é muito legal poder contar contigo. E eu queria muito que você falasse para os nossos amiguinhos, enfim, para os papais, para as mamães, como é que a gente pode acompanhar o teu trabalho lá no Omelete, enfim, descobrir mais sobre coisas tão legais, sobre quadrinhos, cultura pop, games, enfim. Conta pra gente como é que a gente te encontra os projetos aí que você atua. Tá certo. Eu sou um dos sócios do Omelete, então você pode entrar lá em omelete.com.br. Não é um site de culinária, né? Lá a gente faz um omelete de um jeito diferente. A gente gosta muito de cinema. Os nossos ingredientes não são ovos. São cinema, quadrinhos, séries de TV, videogames. A gente mistura tudo isso daí de um jeito que é divertido de ler, de assistir, né? A gente tá também no YouTube, a gente tá no Instagram, Facebook, todas as redes sociais aí. E a gente vai contando, né, o que está acontecendo tanto no cinema, em todas essas vertentes da cultura pop, né, informando tanto o que vai acontecer, como também fazendo críticas, por exemplo, né, a gente assiste aos filmes antes e fala assim, se a gente gostou ou não, por que a gente gostou ou não, mas isso eu acho que é assunto para um próximo bate-papo, né, crítica de cinema. É um bom tema pra gente explicar e dividir com os nossos amiguinhos aí. O que é esse trem de crítica de cinema aí? O que é isso? Enfim, acho que tem um monte de amiguinho agora coçando a cabeça. Mas a gente volta para um próximo episódio. Olha só, tio Forlani, mais uma vez, muito obrigado de novo pelo teu tempo. É sempre um prazer falar contigo, de dividir esses temas tão bacanas. Manda um beijão pro Theo e pra Liz aí. E a gente tá sempre muito feliz de contar com vocês. E até uma próxima oportunidade. Obrigadão, Samuel. Obrigadão, gente. A gente se vê lá no Omelete. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.